Bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Meu irmão, presta atenção, palavra de Deus, vamos se alegrar na presença do Senhor. Deus está tomando conta de tudo, Deus é bom. Parece só uma frase, né, irmão? Parece só que eu repito todo dia a mesma coisa aqui, né? Mas não é. Sabe o que acontece? Tem um Deus que garante, em nome de Jesus. Tem um Deus que está cuidando da nossa vida. Então, deixa eu te falar, se alegra aí em nome de Jesus, porque Ele está cuidando da minha e da sua vida. Tem desafio? Tem. Tem luta? Tem. Mas em tudo nós temos Deus cuidando da nossa vida. Bora para a palavra? Presta atenção aqui comigo. Vamos ler Salmos 1, versículo 1. 2 e 3, e texto base, Marcos 4, versículo 4. Depois a gente vai lá para João 15, versículo 2. Presta bem atenção. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Meu irmão, em nome de Jesus, presta bem atenção, o meu conselho, o seu conselho, o conselho que nós precisamos vem de Deus. Querido, presta bem atenção, tem coisa que pode servir, tem coisa que talvez vai servir, tem coisa que eu tenho que correr de perto. Meu irmão, minha irmã, presta bem atenção, em nome de Jesus. Escuta aí, tem bênção que vai acontecer na minha e na sua vida, não é por coisa que eu estou fazendo, é por coisa que eu evito fazer, por coisa que eu corro. Qual é delas? O conselho do ímpio não serve para mim e para sua vida. Aí ele fala assim, ó, não se assenta na reunião dos zombadores, ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Presta atenção, querido, em nome de Jesus, escuta a direção de Deus, escuta aquilo que o Senhor está falando, e diante de cada situação, de cada condição, viva o cuidado, a graça e a misericórdia de Deus em nome de Jesus. Surgiu tal situação, o que eu vou fazer? Surgiu tal situação, o que eu vou fazer? Eu vou procurar viver o que a palavra está nos falando. Ah, mas tal coisa eu tenho que resolver de tal jeito. A palavra te garante com isso? Combinou direitinho? Deu certo? Então vai. Agora, eu estou fazendo a coisa, estou pulando lá pela janela, estou fazendo isso. Irmão, não vai dar bom. Agora, presta atenção, medita na palavra que ele vai trazer direção. Olha só o que acontece. Ele será como árvore plantada à margem da água, à margem de águas correntes. Dá o fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prosperará. Meu irmão, presta bem atenção. Deus vai fazer com que as coisas na nossa vida aconteça de maneira natural, o sobrenatural de Deus acontecendo de maneira natural da minha vida. Como? Deixando o conselho do ímpio de lado, saindo da roda dos escarnecedores. Tá entendendo? O que vai acontecer na minha vida? As coisas vão acontecer no tempo certo, na hora certa, e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Isso não quer dizer que não tem luta e desafio. Isso quer dizer que nós temos um Deus que cuida da nossa vida em nome de Jesus. O que eu vou fazer e você vai fazer? Lutar para ser uma boa terra. Ó, vamos lá aqui o texto base. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram e porque não tinha raiz, secaram. Outra parte ainda caiu entre os espinhos. Estes cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar fruto. Finalmente, outra parte caíram em terra boa. Germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita.
a 30, 60 e até 100 por um. Irmão, sabe o que acontece? Nas outras versões aqui, a versão do Mateus e do Lucas, vai trazer uma explicaçãozinha mais profunda aqui sobre cada situação. Mas presta bem atenção aqui comigo. O que eu e você precisamos fazer? Lutar para ser uma boa terra, querido. Luta para ser uma boa terra aí. Às vezes a semente de Deus cai no meu e no seu coração, não gera nada. Não gera nada por quê? Porque eu deixo as coisas acontecer. Ó, e quando lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e chegaram as aves e devoraram. Ô, meu irmão, não deixa a semente de Deus ser devorada pelo inimigo, não. A semente, a palavra de Deus, a direção de Deus vem na nossa vida. Não deixa o diabo roubar a palavra, não. A semente que Deus lança na nossa vida, em nome de Jesus. Olha só, às vezes surge situação, nós recebemos uma palavra boa, abençoada, uma semente boa de Deus abençoada. Perdão. Aí vem o inimigo e rouba lá a palavra. Não! Vamos lutar para ser uma terra boa. Ó, presta atenção, não deixa o inimigo roubar, não. Outra situação. Outra parte caiu em solo pedregoso. Ó, cheio de pedra. O nosso coração, a nossa vida cheia de pedra. E não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente. Ó, nasceu. Ó, tá vendo aqui? O que eu preciso entender? Pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram. E porque não tinha raiz, secaram. Irmão, deixa a palavra aí no mais profundo. A palavra vem lá na minha vida. Vem aqui por cima. Vem um pouquinho mais para dentro. Deixa a palavra entrar no profundo do seu íntimo aí, em nome de Jesus, para que haja raiz. Por quê? Porque no dia da coisa desafiadora, eu já sei que vai acontecer. Tem raiz, estou firmado em Cristo. Ó, Jesus, não é fácil não, viu? Mas tem que fazer tal coisa. Aí ele vai falar assim para mim, filho, não é fácil não. Eu morri na cruz por você. Então presta atenção, seja uma boa terra em nome de Jesus. Aí ele fala assim, ó, outra parte ainda caiu entre os espinhos. E estes cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar fruto. Irmão, tem tanta situação que está nos sufocando, e eu penso que estou fazendo as coisas para Deus. Já pensou? Tanta coisa que vai sufocando a palavra de Deus. Luta aí para a palavra crescer em nome de Jesus. Você tem um monte de tarefa? Eu também tenho, o outro tem. Mas eu preciso fazer o quê? Lutar para que a palavra não seja sufocada. Não deixar as aves roubar, os satanás roubar a palavra. Deixar a palavra entrar no mais profundo para que ela se firme ali, em nome de Jesus, na minha e na sua vida, e nós possamos dar fruto. Ó, aí finalmente, versículo 8. Finalmente, outra parte caíram em terra boa, germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Você está entendendo? Que um monte de semente caiu para um monte de lugar, mas teve uma que caiu na boa terra? Irmão, eu e você precisamos lutar para ser uma boa terra todo dia, na onde a gente passar. Presta bem atenção, eu e você não estamos livres de acontecer as coisas na nossa vida. A gente está no mundo, nós estamos no mundo. No mundo tem desafio, tem tribulação, tem luta, tem uma porção de coisa. O que eu preciso entender? Eu preciso lutar para que a palavra dê certo. Eu preciso lutar, você precisa lutar para que as coisas aconteçam, para que o fruto seja real na nossa vida, em nome de Jesus, para que o milagre aconteça. Como que isso vai acontecer? Como é que você vai ser uma boa terra? Como é que eu vou gerar fruto? Nós só vamos gerar fruto estando ligados no Senhor. Presta bem atenção, querido. Não tem lá um monte de situação? Ó, caiu no caminho. Aí veio o diabo, roubou as aves, né? Devoraram. Outra parte caiu em solo, coração duro, pedregoso, não dá nada. E não havendo terra, precisa de terra, irmão. Deixa a palavra entrar lá no mais profundo. Em nome de Jesus. Tá entendendo? Caiu no meio de espinho, foi sufocado. A gente faz tanta coisa, tem tanto princípio, tanta ideia, que a palavra não gera fruto na minha e na sua vida. Vamos fazer a palavra gerar fruto. Como? Presta atenção, Jesus tem uma direção aqui. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo que dá fruto, ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Ó, presta atenção. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Irmão, presta bem atenção. Todo ramo que está em mim dá fruto.
ele retira todo aquele que, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele retira. E todo aquele que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. As coisas estão acontecendo? Então entenda, Jesus está nos limpando. As coisas vão acontecendo para ele nos limpar, para a palavra entrar no mais profundo, ter raiz, ter força e gerar o fruto. Olha só, vós estáis limpo pela palavra que eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permaneceres unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Você está entendendo? Por que ele fala no começo, para mim e para você, deixar o conselho do ímpio para lá? Não sentar na roda do escarnecedor? Trazer a palavra para a nossa vida? Para que as coisas aconteçam de maneira... O sobrenatural aconteça de maneira natural. Eu não vou falar para você, faz um teste aí e para de seguir o conselho de Deus, porque bagunça toda a vida do ser humano. E às vezes não sabe nem para onde que rumo que foi parar. Mas fica na palavra, querido, que vai ter direção. Deus vai trazer. Eu preciso lutar todo dia para ser uma boa terra. Então, eu escuto a palavra e luto. Escolho que eu escolho ser uma boa terra. A diferença estava na semente? Não. A diferença estava no lugar que ela estava sendo depositada. Uma caiu no meio lá dos espinhos, ficou sufocada. Outra caiu no lugar pedregoso, nasceu logo. Ó, estava uma maravilha. Daqui a pouco não aguentou nenhum solzinho que deu. Ó, e morreu tudo. Por quê? Porque não tinha raiz. Irmão, presta atenção, luta, tem desafio, tem uma porção de coisa que acontece para nos tirar da presença de Deus, da palavra. Então vamos lutar para viver a palavra de Deus em nome de Jesus, para ser uma boa terra e as coisas acontecerem de maneira satisfatória em nome de Jesus. É isso que Deus quer. Bora orar? Senhor Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso, em nome de Jesus, papai, nós te louvamos, te exaltamos pela tua presença e a tua graça em nome de Jesus. Pai, eu peço a ti, visita cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda situação contrária, estende as tuas mãos, papai, e unge com o teu poder e a tua graça, aniquila a obra do inferno, toda situação contrária. Jesus, existe uma porção de coisa, pai, que acontece, mas o Senhor nos dá a graça, pai, de ser boa terra, pai. Em nome de Jesus, o Senhor nos limpa para que nós dê mais fruto, Pai. Nós sabemos que sem a Tua presença nós não podemos nada, Pai. Então nos dá a graça de viver conectado, ligado ao Senhor e gerar os frutos que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Abençoa cada um que está comigo, livra do mal, livra da obra do inferno, de toda a situação contrária, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.